Olá, acompanhe com a gente o que acontece na Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: deputados verificam falhas na estrada do contorno de Guarapari e cobram da Rodossol acertos na pista. O presidente do Bandes presta contas da situação financeira da instituição. Escassez de água leva ao aumento no número de crimes ambientais. O plenário regulamenta normas para a cessão de policiais a outros poderes do Estado. Veja com a repórter Nicole Espósito o resultado dos trabalhos das sessões desta segunda-feira. Luciana, os deputados aprovaram em sessão extraordinária 2 projetos do governo que tramitavam em regime de urgência. Uma das matérias fixa um limite de militares da ativa que poderão ser cedidos pelo Poder Executivo para atuar no Ministério Público Estadual e no Tribunal de Justiça. Segundo a proposta, cada instituição poderá receber até 20 militares. De acordo com o governo, o efetivo vai atuar na área de inteligência militar e atividades correlatas. O deputado Gilcinho Lopes foi o relator do projeto na reunião conjunta dos colegiados de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças. Uma vez cedidos pelo Poder Executivo, o órgão ao qual eles vão prestar serviço é que irá exercitar o pagamento. Então não vai sair nada do Executivo, o Executivo não vai sair perdendo e o Tribunal de Justiça e o Ministério Público terão um trabalho qualificado à sua altura. Além das votações, nesta segunda também teve espaço para falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os deputados receberam no plenário representantes do MOVA, Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade. A organização denunciou irregularidades no Porta a Porta, serviço disponibilizado pela Prefeitura de Vitória para atendimento de pessoas com deficiência física. Infelizmente, o prefeito cessou todo o nosso tipo de conversa que a gente tem com ele. Ele não quer conversar, ele não quer cumprir a lei, está cometendo crime contra a pessoa com deficiência. O transporte porta a porta é pago pela população, inclusive com aumento dos 5 centavos da passagem em 2011 e com custeio da passagem de Vitória, que custeia o porta a porta. Então nós fomos hoje ao Ministério Público, antes de estar aqui, para pedir a prisão do prefeito de Vitória e a improbidade administrativa do prefeito, porque isso está tipificado em lei federal, embasado na nossa Constituição também. Visita técnica verifica condições da estrada do contorno de Guarapari. A Comissão de Infraestrutura foi ao local onde há irregularidades na pista mantida pela Rodossol. Os parlamentares aguardam as soluções apontadas pela concessionária para sanar os problemas. Imperfeições no asfalto do contorno de Guarapari, na Rodovia do Sol, foram avaliadas durante visita técnica da Comissão de Infraestrutura. O colegiado percorreu o trecho entre o Parque Estadual Paulo César Vinha e a rodovia Jones dos Santos Neves. O diretor-presidente da Rodossol explicou que o trajeto, com cerca de 27 quilômetros, está sobre piso mole, um tipo de solo de transição entre mangue e Mata Atlântica. Por isso, a pista apresenta 39 pontos de depressão. O ponto mais crítico fica na altura do quilômetro 42, onde a obra de recuperação será iniciada em abril. O contrato tem parâmetros de serviço que nós temos que cumprir. E a rodovia, nesses aterros que estão com abatimento, o tempo todo a gente manteve o parâmetro mínimo exigido em contrato, fazendo a reconformação, colocando massa asfáltica para que o usuário sentisse e percebesse o mínimo possível. Aí agora nós vamos para a solução definitiva, que é a correção do aterro, recuperando o nível original dele. A visita foi acompanhada por representantes do Conselho Regional de Engenharia. Como que o senhor avalia as soluções técnicas apresentadas pela Rodossol? A gente avalia como positivas, porque de um total de 39 trechos que foram projetados, apenas 6 tiveram algum tipo de ocorrência negativa. E essas ocorrências vêm sendo dado solução, que estão sendo corrigidas agora. O presidente do colegiado destacou que a Rodossol tem a responsabilidade de garantir a qualidade da via. O parlamentar avaliou as soluções apresentadas pela empresa para as imperfeições da pista.
A Rodosol está atendendo o nosso pleito, ela já tem uma programação, nós pedimos a ela então para que acelerasse essa programação, principalmente no trecho mais crítico, que é esse aqui do quilômetro 42.3. Mas quero aqui registrar a importância da presença do CREA, porque nos dá um suporte técnico necessário para qualquer avaliação. E ao mesmo tempo também agradecer a própria Rodosol, por mais que tenha a obrigação de fazer e nós estamos aqui fiscalizando, mas ela já vem atendendo, corrigindo algumas imperfeições e agora dará início até o dia 10 desse mês nesse ponto que é o ponto mais crítico, que é o quilômetro 42.3. A Assembleia recebeu o presidente do Bandes para a audiência pública de prestação de contas. Foram apresentados os dados sobre a situação financeira da instituição referentes aos últimos meses de 2016. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo fechou o último ano com saldo positivo de R$ 2.500.000. O número foi apresentado pelo diretor-presidente do Bandes durante prestação de contas na Comissão de Finanças. Haroldo Natal informou que foram implantadas medidas de gestão que permitiram reverter o prejuízo de R$ 3 milhões que havia sido registrado no primeiro semestre de 2016. Foram um ataque severo ao provisionamento, às despesas operacionais, e nós conseguimos reverter esse resultado e chegar ao final do ano com um resultado positivo de R$ 2,5 milhões. O diretor pediu apoio aos parlamentares para garantir a renovação da norma do Banco Central, que permitiu a renegociação de crédito com os produtores rurais. Essa resolução, ela visava fazer com que os produtores que estavam inadimplentes em 2016, eles pudessem ter o seu contrato, a sua parcela de 2016, ela prorrogada ao final deste contrato. Então, a gente precisa que seja feito um trabalho muito forte pela bancada estadual, pela bancada federal, para que a gente possa, em 2017, também ter essa resolução reeditada, para que essa parcela de 2017 ela se prorrogue também ao final deste contrato, porque é visto que nós ainda sofremos com a crise hídrica e a crise hídrica não acabou no nosso estado. A grave seca que atinge o estado desde 2013, além de trazer prejuízos para produtores rurais, acaba resultando em outro sério problema: os crimes ambientais relacionados ao uso da água. O tema esteve em pauta na Comissão de Meio Ambiente da Casa. Os dados sobre o agravamento dos crimes hídricos registrados nos últimos anos foram apresentados em reunião da Comissão de Meio Ambiente. De acordo com o capitão Patrício Fiorin, da Polícia Militar Ambiental, em 2016 foram registrados quase 1.800 crimes relacionados à captação e principalmente represamento de água. Em 2011 foram apenas 100 registros. O longo período de seca que castiga o estado foi a causa apontada. Acaba havendo uma disputa entre os produtores rurais que precisam irrigar suas lavouras para manter suas culturas e a população urbana que precisa da captação de água para os próprios hospitais, escolas, para tudo manter o funcionamento e uma certa normalidade. A lei fala que a prioridade nesses casos é da dessedentação humana e animal. Então, sempre que tem ocorrido que algum município entra numa situação muito grave de captação hídrica, que acaba a água para a população urbana em geral ou para a própria população rural para consumo próprio, a Agência Estadual de Recursos Hídricos tem acionado a Polícia Militar Ambiental e nós voltamos nosso foco para essa região para que nós liberemos a água que está retida às vezes numa represa, às vezes num poço ou mesmo interrompendo as irrigações que estiverem ocorrendo clandestinamente, porque estaria interrompido nessa época, e fazemos com que pelo menos um mínimo de água volte a chegar ao centro de captação e que haja esse fornecimento para que a população tenha esse mínimo necessário. Os desafios da corporação para este ano também foram lembrados. O maior deles, segundo o capitão Fiorin, é a autonomia administrativa da instituição, que atualmente só pode aplicar punições por meio de convênio com algum órgão da área ambiental. A reivindicação foi entregue ao colegiado por meio de minuta de projeto de lei. A gente espera, com essa minuta de lei apresentada, que haja a integração do nosso órgão, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, e que por meio dessa integração, como nós estaremos o tempo todo trabalhando com essa parte administrativa, nossa única preocupação seja de regularmos nossa atuação junto aos demais órgãos ambientais. Isso vai tirar um grande peso das nossas costas, vai melhorar muito a capacitação
e nos deixar mais tranquilos para bem atender a população capixaba no que tange a essa fiscalização e a diminuição dos crimes ambientais no Estado. Agora nós vamos discutir o projeto com o governo do Estado, levar ao conhecimento do secretário-chefe da Casa Civil, né, o secretário de governo, para que a gente possa discutir uma melhor maneira da reorganização da Polícia Ambiental no Estado do Espírito Santo. Os deputados também aprovaram 2 projetos de lei. Um deles, do deputado Amaro Neto, estabelece um conjunto de medidas para captação e armazenamento de águas pluviais como forma de enfrentamento à crise hídrica. Policiais civis querem alteração na lei que libera o retorno de aposentados para o trabalho. Representantes da corporação apresentaram pedidos de mudança durante reunião do Colegiado de Segurança. O Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, defendeu durante a reunião da Comissão de Segurança mudanças na lei que permite o retorno de policiais civis aposentados ao trabalho. A iniciativa é do governo e foi aprovada este mês na Assembleia. Para o sindicato, alguns aspectos da legislação devem ser revistos. A remuneração da ajuda de custo é inferior à praticada na legislação que nós pedimos tratamento isonômico. O artigo 2º, parágrafo único dessa lei, diz que ele poderá dirigir viaturas, atender ao público, registrar boletins de ocorrência e outras atividades fins. Então, da forma que foi apoiada pelo sindicato, foi para atividade meramente administrativa. E da forma como está posta na legislação, ele será um substituto do policial civil do concurso público, ou seja, por essa regra não se fará mais concurso público, em tese, né, e se recontrata o policial aposentado, sendo que a idade dele é mais avançada, não permite que ele exerça toda a atividade, né, típica de polícia judiciária. Nós fizemos um encaminhamento da reivindicação do sindicato ao secretário de Estado de Segurança Pública, ao governo do Estado, e eu acho que ela é prudente, porque ela só contemplam os policiais que vão voltar para a atividade, porém, eles vão ter que fazer as mesmas funções, segundo a lei, que os efetivos, os que estão no exercício da função inativa. E isso é inconstitucional. Então, esse aspecto é um aspecto correto. E outra coisa, no mesmo projeto da Polícia Militar, os oficiais recebem 4.000 e no caso dos policiais vai ser 2.500 para cada um. Então tem que ter um valor maior para as pessoas mais graduadas. O impacto da proposta da reforma da Previdência para os policiais também foi tema de debate na comissão. A principal crítica é que as normas propostas deixam de reconhecer a atividade como sendo de risco. Fazendo isso, nós ficaríamos, vamos dizer, junto a todos os outros profissionais, e seria aposentadoria com 49 anos de serviço e idade mínima de 65 anos, o que acarretaria praticamente o policial trabalhar quase que a vida inteira, já que a atividade de risco faz com que o policial tenha uma vida muito estressante e que acaba acarretando numa expectativa de vida muito menor do que a média dos brasileiros. Eu, como delegado de polícia da ativa, estou apenas licenciado, já troquei tiro com bandido, já dei tiro em bandido, já tomei tiro de bandido e eu vejo que vai causar um desestímulo geral. A função é estressante, é de alta periculosidade e de alto risco de vida. Um absurdo o que o presidente da República está querendo colocar. O uso e o tráfico de drogas são responsáveis pela prisão de mais de 30% da população carcerária capixaba. A Comissão de Política sobre Drogas discutiu ações para reduzir esses números. 1 em cada 3 presos no estado responde por tráfico de drogas. Para falar dessa realidade e sua relação com a superlotação dos presídios capixabas, a Comissão de Política sobre Drogas recebeu o secretário de Justiça do estado. Wallace Tarcísio Pontes falou sobre as medidas que vêm sendo tomadas para resolver a situação. O Estado do Espírito Santo, segundo no Brasil, aderiu à ideia das audiências de custódia. Uma vez efetuada a prisão pelo delegado, o preso é conduzido imediatamente à presença de um magistrado. Esse magistrado vai avaliar questões objetivas e subjetivas e manter
essa pessoa segregado, se houver necessidade. É bom que se diga, a audiência de custódia, quando coloca o preso em liberdade, esse preso não está isento da sua pena. Ele responderá pelo crime que cometeu. Apenas o magistrado entendeu que não há necessidade que ele responda por aquele crime encarcerado. Com isso, nós temos uma qualificação da porta de entrada, ou seja, entra dentro do sistema prisional quem lá dentro deve estar. O Estado do Espírito Santo também teve uma segunda providência nessa qualificação da sua comunidade encarcerada, que foi com a criação de um dispositivo chamado escritório social. Escritório social, para fazer um paralelo com a audiência de custódia, na audiência de custódia nós tratamos a porta de entrada para que colocar dentro do sistema quem realmente deve ser colocado. O escritório social, ele já trabalha a porta de saída. Nós estamos tentando romper o ciclo vicioso que faz com que a pessoa saia e retorne novamente cometendo o crime. O escritório social é um dispositivo que tem por função linkar aquele cidadão chamado então egresso, no momento em que ele é posto em liberdade, com as diversas políticas públicas existentes. Quais são? Se o preso, enquanto preso, estava estudando, quando solto, também deverá continuar o seu processo de estudo. E é muito bom que se diga que ele pode ser solto a qualquer dia do ano, que ele imediatamente é matriculado na escola da rede pública de ensino próxima à sua residência, porque nós seguimos rigorosamente o mesmo processo de ensino, o mesmo conteúdo programático. O escritório social se preocupa também em dar continuidade às políticas de saúde. Se esse egresso, ao deixar o sistema prisional, tinha uma enfermidade, por exemplo, essa enfermidade é continuada a tratar fora. Então o escritório social linka com a política social já existente, não deixando que essa pessoa perca o seu tratamento ou abandone a sua capacitação de ensino. Mais ainda, o escritório social procura conhecer a realidade daquele cidadão antes encarcerado, o que ele tem de formação, o que o Estado investiu nele durante o tempo em que ele ficou encarcerado, porque dessa forma ele consegue aproximar esse egresso da oferta de emprego. Essa edição do Jornal Panorama fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Alice, seu canal Cidadão.